Eu costumo revelar para os amigos que, para além do amor e do pertencimento, isso está no plano, obviamente, da paixão e dos sentimentos de índole subjetiva, falando objetivamente da Serra do Orobó, nós temos lá um potencial imensurável, um potencial incrível, né, para a prática dos esportes de aventura de um modo geral. Eu estou te dizendo isso de forma objetiva. Nós temos primeiro que revelar, por uma questão de justiça, que a Serra do Orobó é o segundo melhor ponto de voo livre para a prática do esporte de voo livre do Norte e Nordeste, né? Então, observe você que a potencialidade para a prática de um esporte tão relevante como o voo livre é uma realidade, né? Essa potencialidade, ela não se resume apenas ao voo livre. Posso citar para vocês, por exemplo, o cenário da mountain bike, o cenário, né, dos usuários da bicicleta, que hoje cresce vertiginosamente, né? Um esporte que, além de ser um esporte democrático, que permite a participação de todos, de várias faixas etárias, independentemente de quaisquer circunstâncias, né? O Rui Barbosa tem essa potencialidade. O número de praticantes do esporte da mountain bike é uma realidade, é um número crescente, é um número muito grande e crescente, né? Nós temos lá, por exemplo, single track, nós temos downhill, nós temos espaço para cicloturismo, ou seja, na realidade nós temos uma infraestrutura natural montada de forma, digamos que gratuita, né, pela mãe natureza, e que está disponível para o uso cotidiano. É óbvio que tratar acerca de potencialidades e falar acerca de esporte como um mecanismo de geração de emprego e renda é algo muito importante, porque a gente está falando, na verdade, da geração de um ciclo econômico, né? Porque, em realidade, o atrativo turístico, ele não apenas atrai o turista, ele também gera renda, e se ele gera renda, ele gera emprego, né? O turista que vem, ele consome, ele vai ao restaurante, ele se hospeda em um leito. Então, isso faz com que a dinâmica da economia local, ela ganhe outras matrizes, e assim a gente consiga, inclusive, alcançar o comércio local de uma forma geral, alcançar as pessoas também que estão ali no seu cotidiano, vendendo o seu artesanato, vendendo as suas iguarias, vendendo os seus produtos manufaturados, e isso, indubitavelmente, cria um cenário favorável, né, para essa expansão econômica, né? Então, eu costumo dizer que, objetivamente falando, volto a dizer, essas potencialidades da Serra do Orobó, elas são uma realidade, está posto. O que se precisa é instrumentalizar, é organizar e fazer com que essas iniciativas elas se multipliquem de forma orquestrada e de forma dinâmica para contemplar a comunidade de um modo geral. Geograficamente falando, quando saímos, né, do litoral e vamos para a Chapada Diamantina, nós encontramos de cara ali no portal Rui Barbosa. Sim. Então, acho que você acredita que isso pode ser também um ponto de exploração no turismo ali no local? Sim, acredito e tenho um olhar muito positivo relacionado a esse ponto. Primeiro, é preciso que se diga que a Serra do Orobó ela é uma unidade de conservação. É a unidade de conservação da área de relevante interesse ecológico da Serra do Orobó. Essa unidade de conservação ela tem 7.347 hectares, certo? E é uma unidade de conservação, como eu disse, muito rica do ponto de vista de biomas, porque lá nós temos a presença de campos rupestres, nós temos a presença de remanescentes de Mata Atlântica de altitude, nós temos a presença de uma vegetação de transição para a caatinga. Então, observe que o fluxo genético que existe em uma unidade de conservação dessa natureza, ele é muito valioso, né? Então, o olhar cuidadoso, o olhar apurado para a necessidade do conservacionismo e preservacionismo dessa unidade de conservação, ele é fundamental. E pensar em desenvolver atividades voltadas para o turismo, tendo esse cartão postal, que é a unidade de conservação da Serra do Orobó, certo? Como plano de fundo, é algo muito inteligente e algo brilhante. Obviamente, sem se descurar dos princípios da sustentabilidade, sem deixar de ter o olhar sensível para a necessidade do conservacionismo. E assim, gente, Júlia e Wilson, nós falamos muito em Parque Nacional da Chapada Diamantina e o Wilson trouxe um dado curioso. A Serra do Orobó é, digamos que, o portal de acesso em matéria de unidade de conservação, inclusive, para o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Todos os atos
que forem implementados e praticados para o preservacionismo da cordilheira da Serra do Orobó, da unidade de conservação, eles terão atos reflexos, eles terão implicações diretas na conservação desse bioma maior e dessa unidade de conservação maior, que inclusive é de índole federal, que é o Parque Nacional de Chapada Diamantina, certo? Então, gente, é importante que nós não nos esqueçamos. Uma unidade de conservação, ela exerce esse papel fundamental para o conservacionismo e preservacionismo dos biomas locais e ela ainda pode gerar emprego e renda, sendo, obviamente, utilizada de forma sustentável, de forma responsável para a geração do emprego e renda. Essa é uma excelente alternativa.